Salve, salve galera, beleza? Hoje quero bater um papo com vocês sobre o fundo VGIP, tá? É um fundo de papel, eu já trouxe aqui um review dele no canal, né, alguns meses atrás. E a ideia desse vídeo aqui vai ser bem parecida com o último vídeo do HCTR, tá? Então a gente vai focar bem mais aqui na questão do fluxo de caixa, para que a gente possa, né, entender a composição do rendimento de R$1,20 que foi anunciado aí pelo fundo recentemente, tá? Então a gente vai entender um pouquinho aqui de como anda a saúde financeira aqui do VGIP. Eu sinto que falta bastante conteúdo técnico, né, de análise de fluxo de caixa aqui no YouTube. Sei que existem várias análises aqui do relatório gerencial. Eu mesmo gosto de trazer também análise do relatório num todo, né? Mas especificamente de fluxo de caixa e de DRE, eu acho que ainda carece bastante. Então, eu tenho tentado dar uma ênfase um pouco maior para essa análise, que sem dúvida nenhuma é uma das mais importantes quando a gente vai selecionar um fundo imobiliário, né? A gente precisa entender de fato qual é a saúde financeira dele para verificar a capacidade de geração de receita do fundo e, por consequência, a sua distribuição aos investidores, beleza? Então, pessoal, eu peço desde já, gentilmente, que você deixe o seu like aqui no vídeo, ajuda tanto o canal a crescer. Um cliquezinho que você dá aí já faz com que 10, 20, 50, 100 pessoas a mais assistam a esse vídeo. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, esse cliquezinho ajuda demais e quem sabe a gente consiga bater a meta dos 4.000 inscritos ainda no final desse mês de maio, né? Então conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, tá? Antes da gente ir direto ali pro fluxo de caixa para verificar esses números, eu fiz alguns pequenos destaques aqui só para que a gente possa se situar, né? Como que anda no panorama geral a carteira do VGIP, né? Quais são as movimentações do gestor, o que ele tem enxergado aqui para o presente e para o futuro também, tá? Então são pequenos destaques, prometo que vai ser bem rápido, a gente já desce para o fluxo de caixa, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que esse fundo aqui, pessoal, o VGIP, como vocês estão vendo aqui na tela, é um fundo basicamente de inflação. Ele tem mais de 99% do seu portfólio atrelado ao IPCA, tá? E o que isso significa na prática? Bom, significa que quando o IPCA, quando a nossa inflação for alta, for acima da expectativa, muitas vezes, esse fundo aqui tende a ter uma correção monetária maior, ou seja, uma receita maior. E por consequência também uma distribuição de rendimentos maior, tá? Então assim, a gente precisa ficar sempre de olho na inflação, sobretudo quando a gente fala de fundos com essa característica, tá? Porque vocês vão ver já no fluxo de caixa que o peso da correção monetária aqui nesse fundo é muito grande. Outra situação interessante é que ele tem aí 48 operações diferentes, tá? E o que isso significa na prática, né? Vocês sabem, eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, né? Quando um fundo imobiliário, ele tem aí várias operações, muitas operações, ele tem basicamente uma mitigação de riscos. Isso porque, se alguma dessas operações apresentar algum problema, alguma inadimplência, o impacto que essa inadimplência vai ter na receita do fundo vai ser menor. E, claro, por consequência, no rendimento a ser distribuído também. Tá? Então, claro, ele não é um dos fundos que tem maior portfólio, né, como, por exemplo, o IRDM, com quase 80 CRIs aí. O próprio KNSC também, né, tem uma gama bem grande aí de CRIs no seu portfólio, mas por outro lado, ele também não é um fundo que apresenta um portfólio muito enxugado, muito pequeno, tá? Eu acho bem legal, tá próximo de 50 aí, diria que tá mediano para grande já, tá? Então, eu acho isso aqui bem interessante e é importante que você tenha isso em mente também, beleza? Bom, eu destaquei aqui também que no mês de abril o fundo ele recebeu amortizações dos CRIs, tá? No valor aí de 2,8 milhões, abrindo espaço para que o fundo faça novos investimentos, tá? A gente vai ver no final já que o fundo ele adquiriu aí cerca de 10 milhões de reais em novos CRIs, tá? Só que não foi no mês de abril, foi no comecinho do mês de maio. Inclusive, isso vai ser importante para a análise do fluxo de caixa que a gente vai fazer já. Aqui eu destaquei o valor que o fundo vai distribuir, né, de R$1,20, que a gente já conversou. E isso aqui equivale, né, a uma rentabilidade líquida de IPCA mais 6,7% ao ano, com base no valor patrimonial da cota no mês de março, tá? Lembrando, com base no valor patrimonial. Não se esqueçam que esse fundo aqui ele está sendo negociado com desconto, tá, pessoal? Com desconto. Então, na verdade, adquirindo esse fundo na atual situação, a gente deve estar falando de IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então, é importante que você tenha isso também em mente, tá? Aqui eu fiz um destaque que eu achei bem interessante
da qualidade de crédito da carteira, né, que a gestão diz o seguinte: considerando as últimas discussões que vêm sido veiculadas na imprensa local, né, na verdade, primeiro que não são as últimas discussões, né, isso aqui ele é discutido amplamente aí no mercado financeiro, que são as inadimplências, tá? E aí ele diz aqui que, sobretudo por conta, né, desse grande boom que teve aí, entenda aí, Gramado Park, circuito de compras, One Hold, enfim, tantas operações problemáticas aí, né? E ele diz aqui que, tendo em vista tudo isso, a equipe, a gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes, tá? Então é uma dor de cabeça que o investidor aqui do VGIP não tem, ao menos no momento, né? Então não há inadimplência aqui em nenhuma das operações, beleza? Aqui, pessoal, tem os eventos subsequentes, que é justamente o que eu comentei agora há pouco, sobre o fundo ter adquirido aí, ó, 10 milhões e 500 mil reais em posições adicionais em 3 CRIs que ele já possuía em carteira, tá? Só que perceba que foi no início do mês de maio, tá? Então, essa aquisição, ou seja, essa saída do caixa, não foi computada no nosso fluxo de caixa que a gente vai analisar agora. Então tenha isso em mente. Esses 10 milhões aqui não estão dentro das despesas, tá? Das saídas aqui, ok? Bom, agora analisando o fluxo de caixa propriamente dito, pessoal, tem bastante coisa aqui para a gente conversar, tá? Então vamos lá. A gente tem as informações aqui do mês de fevereiro, março e abril, né? Ou seja, dos últimos 3 meses. Não é um histórico muito grande, né? Você sabe que eu gosto daqueles com 12 meses e tal, mas já é suficiente para a gente fazer alguns comparativos aqui. Bom, primeiro olhando para as receitas, vamos dar uma olhadinha aqui na linha de juros, tá? Então a gente vê que em fevereiro ele registrou 6,7 milhões, subiu um pouquinho em março para 7 milhões e agora em abril caiu para 6,6 milhões, tá? Um decréscimo aí na casa dos 400 mil reais. Agora a correção monetária, eu até coloquei em outra corzinha para vocês perceberem o impacto que ela tem nas receitas aqui do VGIP. Veja só. No mês de fevereiro foi de 4 milhões e meio, em março subiu para 5 e em abril subiu para 6 milhões, galera, tá? Então a receita de correção monetária, ela foi quase igual à receita de juros. Isso aqui é muito alto. A gente está falando de uma relação quase 50-50, tá? Então, por isso é tão importante a questão da inflação aqui para esse fundo imobiliário. Outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês antes de continuar aqui para os resultados. Veja que os dias úteis no mês de abril foram iguais aos dias úteis do mês de fevereiro. Isso por conta dos feriados que nós tivemos aqui no mês de abril, né? E lembro também a todos que com menos dias úteis existem menos receitas, menos rendimentos. Então é natural que o mês de abril apresentasse uma receita menor do que no mês de março, que foi o que aconteceu, né? Os juros caíram um pouquinho porque teve menos tempo aí de rendimento, vamos dizer assim, tá? Porém, em contrapartida, mesmo tendo menos dias no mês, a receita de correção monetária foi levemente superior, né? Na verdade, mais de R$1 milhão aqui superior. Então, isso aqui chamou bastante atenção, bem positivo para o fundo. E, claro, isso se deve basicamente ao IPCA, que tem vindo aí na casa do 0,6%, 0,7%, beleza? Bom, aqui eu também destaquei as receitas de negociação de CRIs. Veja que nos últimos 3 meses essa receita foi positiva, ou seja, isso aqui a gente subentende que o fundo ele negociou, ele vendeu CRIs e teve essa entrada no caixa, né, dessa receita proveniente dessas vendas, tá? No mês de fevereiro foi bem pequenininho, na casa dos 113 mil reais. No mês de março já foi um valor bem alto, né, de 3 milhões e 200 mil reais. E no mês de abril caiu mais ou menos aí para metade, né, 1,5 milhão. Mas veja que este valor aqui de negociação, ele impacta diretamente na receita total do fundo, tá? Perceba que no mês de março, a receita de negociações de CRIs, ela correspondeu a cerca de 20% do total, né? Um valor muito significativo. E a gente sabe que, né, essa receita aqui não é recorrente, não é uma receita que a gente pode contar sempre, tá? Então, se a gente fosse abater aqui esse valor total de receita, certamente o valor que o fundo ia ter distribuído aí no mês de março seria menor. E no mês de abril também foi bem parecido, né? Na verdade, o peso foi bem menor, cerca de 10% aí, né? Um pouquinho menos de 10%, mas ainda assim tem a sua relevância, tá? Perante a entrada total de caixa. Então, não fosse essa receita aqui,
o fundo certamente teria distribuído um valor um pouquinho menor, beleza? Agora olhando aqui para a linha de despesas, tá? A gente tem aqui basicamente as despesas de administração, de gestão, de performance, tá? Manteve-se muito em linha, né? Com 1.400.000 em fevereiro, 1.500.000 em março, 1.200.000 aqui no mês de abril. Não tem muito o que falar, até porque ele não separa e não destrincha aqui a composição dessas despesas. Agora eu chamo a atenção para vocês para o resultado e para o valor que foi distribuído. Veja só, no mês de fevereiro o resultado foi de 10,2 milhões e ele distribuiu um pouquinho menos, né? 10,254, tinha sido 10,277. Então ele fez uma pequena reservinha aqui, acho que menos de 1 centavo por cota, isso aqui deve ter dado, tá? No mês de março, olha só que interessante, ele teve um resultado de 14.200.000 e distribuiu aí algo muito próximo de 13 milhões, tá? Então ele fez uma reserva aqui na casa de 1.300.000. Porém, não se esqueçam que ele teve 3.200.000 de receita não recorrente aqui, tá? Então essa reserva que ele fez certamente foi para poder cobrir essa receita não recorrente que entrou, para que ele possa manter uma certa estabilização nos rendimentos futuros. E aí ele distribuiu R$1,10, tá? No mês de fevereiro eu acabei não falando, né? Foi 87 centavos e no mês de março R$1,10. Agora, no mês de abril, o resultado dele foi de 13,2 milhões e ele distribuiu um valor acima, um valor maior de 14,14 milhões aqui, né? Então foi cerca aí de R$900.000 a mais. Então ele utilizou aí parte da reserva de lucro que ele teve, no caso no mês de março, né, talvez até de meses anteriores, o mês de janeiro, por exemplo, não sei dizer, e acabou utilizando aqui no mês de março, tá? E isso culminou numa distribuição de R$1,20. Então, pessoal, o que a gente pode concluir aqui especificamente sobre o mês de abril, tá? No mês de abril, se ele não tivesse utilizado as suas reservas, ele não iria conseguir distribuir R$1,20, porque não foi isso que entrou no caixa dele, tá? Entrou um valor menor do que isso. Provavelmente ele ia manter aí uma distribuição muito próxima do que foi aqui no mês de março. Lembra que ele distribuiu algo em torno de 13 milhões, arredondando, né? E o resultado dele foi de 13,2. Então talvez ele distribuísse aí R$1,12 por cota, algo em torno disso. Porém, tem um outro agravante, que é justamente as negociações aqui, que a gente não pode contar sempre. Isso aqui não é uma receita recorrente. Então, se a gente fosse abater ainda mais do valor do resultado, a gente teria algo bem próximo aqui do mês de fevereiro, tá? Algo em torno de 90 centavos. Então, assim, o fundo optou por utilizar parte da sua reserva, e acredito que ele ainda tenha um valor aqui a ser distribuído para o mês seguinte. Se isso tudo parece algo não tão bom, por outro lado, a gente pode verificar que teve menos dias aqui para ele computar os seus juros, a sua correção monetária, etc., as suas receitas. Então, a gente pode esperar sim, no mês de maio, que essa receita aqui fique maior do que a gente viu no mês de março, tá? Sobretudo a receita de juros. Eu acredito que fique algo em torno aí de 7,3, 7,5, o que já vai dar um fôlego maior aqui para o VGIP, tá? E aí vai ficar a nossa curiosidade, claro, para o valor que vai entrar aqui de receitas de negociações, né? Porque, como eu já disse, esse valor aqui não deve se manter, acredito que não. Então, a gente precisa entender como que vai se comportar aqui esse fluxo de caixa sem essa receita aqui que não é recorrente. Beleza? Pessoal, acho que é isso. Deu para analisar aqui todos os números, espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo agregou conhecimento a você, peço gentilmente aí que você se inscreva no canal e curte o vídeo, tá bom? Comenta aí embaixo se você tem o VGIP na carteira e comenta também o que você achou aqui dessa análise, beleza? Valeu, gente, muito obrigado.